Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Seleção Sport TV, que já abre com uma notícia desta sexta-feira. Agora há pouco, o Atlético Paranaense anunciou a demissão do Dorival Júnior. Ele é o quarto treinador degolado nesse Campeonato Brasileiro. Já tivemos o Barroca, demitido do Curitiba, o Daniel Paulista, demitido do Sport, Ney Franco, demitido do Goiás, e agora o Dorival Júnior, demitido do Atlético Paranaense. São os quatro treinadores que já perderam os seus empregos. O Barroca na quarta rodada, Ney Franco na quarta rodada, Daniel Paulista na quinta rodada e o Dorival Júnior na 11ª rodada, porque o jogo do meio de semana foi antecipado da 11ª rodada. Então poderão dizer que ele durou 11 rodadas no Campeonato Brasileiro à frente do Furacão. O Campeonato Brasileiro vai ter os seguintes jogos nesse fim de semana. Põe na tela, diretor. O líder internacional vai visitar o Botafogo amanhã, 5 da tarde. O Fluminense encara o Vasco no Clássico Carioca, 7 da noite. O Bahia recebe o Palmeiras no mesmo horário. O Fortaleza, 9 da noite, recebe o Bragantino. No domingo pela manhã, o São Paulo encara o Corinthians no Morumbi. O Coritiba joga contra o Sport. O Santos encara o Flamengo. Os dois times tiveram uma semana cheia só para treinar, Santos e Flamengo. O Atlético Goianiense recebe o Ceará. O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense é um jogo que foi adiado, porque o Atlético jogará a final do Mineiro, assim como o Grêmio, que vai jogar a final do Estadual, tem a partida adiada contra o Goiás. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos comentaristas. O Pedrinho pegou uma camisa emprestada do Chico Sá para fazer o programa. Fala, Pedrinho, bem-vindo, velho. Pô, não tenho nem moral para usar a camisa do Chico Sá. Chico Sá é craque. Tudo bem, André, maestro, PVC, um abraço para vocês. Valeu, Pedrinho. Ô, PVC, nas suas estatísticas, você vai colocar que o Dorival Júnior caiu em qual rodada? Já que ele foi demitido depois de um jogo da 11ª que foi antecipado para a última quarta-feira. Ele caiu depois do Atlético jogar 6 jogos. Isso. 5 jogos, né? Isso. 5, né? Porque teve um jogo adiado antes. Mas a estatística é a seguinte, Rizek. No ano passado, o quarto técnico caiu na 9ª rodada. E no ano retrasado também. Quarto quedas em 9 rodadas. Nessa daqui, com a pandemia, caíram quarto em 5 rodadas. 5 rodadas. O ano passado caíram 26 técnicos no campeonato inteiro. É um absurdo. É um absurdo. O campeonato inglês, no ano passado inteiro, teve 7 mudanças de técnico. No Brasil foram 26. E no campeonato inglês foram 7, já são 4 em 6 rodadas. Com o detalhe de que o Dorival Júnior não dirigiu 3 jogos porque ele estava com Covid. Rapaz, a impressão que eu tenho é que esse ano vai ser um ano assim de muitas demissões. Porque naturalmente já temos muitas demissões. E quando os times perdem, o primeiro a ser degolado ali, a primeira providência é punir o técnico e mandar ele embora. E nesse campeonato de jogos quarta domingo, com raríssimas semanas cheias para treinar, a gente vai ter desempenho ruim dos times, como a gente está vendo nos jogos. Muita gente reclama. Esse foi o pior jogo de todos os tempos dessa semana. E muitas dificuldades de elenco também. Eu estava lendo sobre o Internacional, que vai visitar o Botafogo amanhã. O Inter só tem 2 atacantes nesse momento. Atacantes em todo o seu elenco. Só 2 atacantes em todo o elenco, por causa da lesão do Guerreiro, por causa da lesão do Yuri Alberto. 2. Se alguém se machucar, vai ficar só com um jogador nessa opção, nessa posição do ataque. E vai ser um campeonato diferente. Se a gente for demitir técnico nesse ritmo, sei lá qual vai ser a estatística quando estivermos na 38ª rodada. Fala, maestro, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde a você, um abraço, Pedrinho, PVC. Eu acho que a gente já está vivendo exatamente um campeonato diferente e estranho ao mesmo tempo, né? Por exemplo, foram equipes que terminaram no mês de março, né, antes da pandemia, que estavam muito bem e não conseguiram voltar no mesmo nível. E outras que estavam no nível bem abaixo, que conseguiram se reorganizar, se reformular, e hoje estão fazendo um campeonato bastante correto, a gente pode dizer assim. Porque qualquer avaliação que for feita, tanto do líder do campeonato, como aqueles que estão na zona de rebaixamento, eu acho que é muito assodado, porque a gente ainda vai ter, ainda mais, né, esse ano a gente tem o problema
da pandemia, do Covid, né? Que volta e meia tem uma equipe com jogadores afastados. Né? Isso também é um problema a mais para o treinador. Chamou muita atenção a demissão do Dorival. Por que avaliação a gente pode fazer do trabalho do Dorival? O PVC acabou de dizer, a minha pergunta seria até essa para ele, né? Quantas vezes ele esteve ali na beira do campo? E não é somente a beira do campo, quantas vezes ele esteve presente no treinamento, quer dizer, para dar orientação. Uma coisa é o treinador ali na beira com os caras, no dia a dia, olhando no olho, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não vai parar por aí, não. E é muito fácil, vamos dizer, Isaac, também para a diretoria, de mandar o treinador embora. Quer dizer, ela se exime da responsabilidade e traz outro. Se der certo, tudo bem. Se não, vai continuar. Vai mandar embora e vai trazer outro. Eu acho que esse ano vai ser bastante complicado o campeonato, principalmente nesse sentido, porque tempo para treinar não existe. Quer dizer, quem tem uma semana para treinar, levante as mãos para o céu e agradeça e tente resolver seus problemas em apenas 7, 8 dias. O campeonato começou animado em Curitiba. Os dois times já demitiram técnico, o Coxa e o Atlético Paranaense. E o Christian Toledo, da capital paranaense, vai trazer mais informações aqui para o programa. Fala, Christian, bem-vindo, meu velho. Ô, Rizek, um abração para você, para o Pedrinho, um abração para o PVC e a minha reverência sempre eterna ao Maestro Júnior. O Rizek aqui é assim, né? Perdeu 4 jogos, o técnico é demitido. E aconteceu exatamente isso no Curitiba, na semana passada, e no Atlético hoje. Uma diferença de apenas 7 dias para as duas demissões. No caso do Atlético, o Júnior perguntou sobre o número de partidas. O time principal do Atlético entrou em campo 16 vezes nessa temporada. Dessas 16, o Dorival Júnior comandou 13, porque em 3 jogos ele estava afastado por conta da Covid-19, como bem lembrou o PVC. O fato é muito claro, o Atlético buscou a solução mais simples para o seu momento. O Atlético ainda tem carências no meio-campo, o Atlético espera pela volta do Walter para ter um centroavante de ofício em seu elenco, o Atlético não tem afirmações em algumas posições importantes do seu time, e o Dorival Júnior treinou pouco essa equipe, né? Porque na primeira parte da temporada, até março, foi a final da Supercopa, 2 jogos no Paranaense e 2 jogos pela Libertadores. E só em 3 meses. E agora, em 40 dias, desde que o futebol paranaense voltou, Rizek, o Atlético jogou 11 jogos. E aí é difícil criar uma sequência. Detalhe fundamental, nos últimos 2 jogos, além da ausência do Dorival no banco, o Atlético também não contou com o Nicão, seu principal jogador, e com o Thiago Heleno, a sua referência no sistema defensivo. Olha, o Dorival ficou 10 dias em isolamento, né, por causa da Covid. 10 dias sem dirigir diretamente o time. E não esteve no banco em 3 das 4 derrotas. E foi demitido. E o Lucas Silvestre, filho dele, que é assistente dele, no último jogo, no penúltimo, na verdade, não pôde dirigir o Dorival e nem o seu assistente, que era o Lucas Silvestre. E se ele tem Covid, ele não está dando treino. Então você está avaliando o quê? Como é que a gente quer ser levado a sério assim? Sério, falando sério. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Luizão, que é diretor técnico do Benfica. Eu queria fazer essa pergunta para quem está lá fora, Pedrinho. Como é que o futebol brasileiro quer ser levado a sério desse jeito? É verdade, André. Assim, me incomoda muito essa situação. Quando a gente bateu um papo lá atrás, que o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, a gente começou a discutir alguns nomes, né? Qual seria a possibilidade do Atlético? Eu lembro muito bem dessa conversa que a gente teve. E eu falei que seria muito difícil do Atlético encontrar um treinador com esse perfil. E aí, quando o Atlético contrata o Dorival, eu lembro que o meu comentário foi o seguinte: eu acredito muito mais que o Dorival se adapte à situação do Atlético Paranaense, do modelo de jogo, do que ele possa se enquadrar, né? Ou ele levar essa ideia, essa essência desse jogo para o Atlético Paranaense, porque não é o perfil do Dorival, aquele jogo que a gente viu com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. E aí a minha questão é a seguinte: há quantos anos o Dorival é treinador? Muitos anos. Dá para você avaliar o trabalho do Dorival sem entrevistá-lo, porque tem diversos jogos do Dorival comandando diversas equipes do país. Então você sabe como é que é a ideia de jogo dele. E aí você leva para o trabalho do dia a dia, para uma entrevista, como foi entrevistado o Dorival, e você chega à conclusão que ele é o melhor para o Atlético Paranaense. E aí, contextualizando todo esse processo que o PVC falou, de não participou dos treinamentos, não participou dos jogos, e aí não tem um critério de avaliação.
A avaliação aqui no Brasil, André, é resultado. Se o Dorival tivesse o mesmo procedimento, né, o mesmo método de treinamento, os mesmos jogos, ele jogar da mesma forma do que ele jogou, mas tivesse um resultado melhor, ele estaria no Atlético Paranaense. Então, não importa o processo para a gestão, importa o resultado. A gente é preso a resultado, eu já falei isso algumas vezes. Para o perder e para o ganhar. Para a avaliação do processo não existe. Então, isso me entristece porque a gente exalta o Klopp 4 anos no Liverpool, para no 4º ano ele conseguir o resultado. E a gente não tem um mínimo de paciência, o prazo é um estadual, o prazo são 3, 4 jogos. Porque bancar um treinador, só para terminar, André, bancar um treinador como Renato Gaúcho, está no Grêmio, 3 anos, ganhando tudo é fácil. Como o Mano ficou no Cruzeiro, ganhando tudo é fácil. Difícil é você manter um treinador onde você acredita no processo, mas os resultados não estão aparecendo. E se você não acredita no processo do Dorival, você não poderia ter contratado. Vou só me despedir aqui do Christian. E olha, cobrar que o Atlético repita os mesmos resultados que ele teve ano passado, sendo que o time foi desmontado, me parece cruel, né? O time foi desmontado em relação à equipe do ano passado. E aí cobrar que tem o mesmo desempenho, com contratações, a meu ver, bem abaixo dos jogadores que saíram, me parece bem cruel. Agora, Christian, quem vai ser o próximo fritado por aí, hein? Já sabemos? O Atlético tem uma questão que, às vezes, ele busca fugir do principal, né? E o Atlético, nessa situação, ele foge do principal, que é uma dificuldade de formação de time, que o Dorival Júnior também tinha. Não que o Dorival não tenha cometido nenhuma falha também, mas tem muitos dos poréns do trabalho do Dorival que tem a ver com o elenco, como você bem citou, Rizek. Nesse momento, é claro, o Dorival Júnior foi demitido há 40 minutos, mas o Atlético vai ter aí poucos caminhos para seguir. Vai trazer o medalhão, né? Vai trazer o Mano, um Abel que estão no mercado. O Abel, inclusive, tem boa relação com a diretoria do Atlético. Vai buscar um estrangeiro, como você lembra, Rizé, que a gente falou bastante aqui no Seleção, do BKSS, do Heinz, profissionais que agradavam o Atlético e talvez tivessem até um perfil mais semelhante ao do Thiago. Ou será que o Atlético vai esperar o resultado de São Paulo e Corinthians nesse final de semana? Afinal, lá estão os 2 últimos treinadores do Atlético. Thiago Nunes, o maior técnico da história do clube, e Fernando Diniz, para o presidente e homem forte do Atlético, Mário Celso Petralha, o melhor treinador que já passou pelo Atlético. Aí tem muita gente que não sabe também porque que os jogos são tão amarrados, né? A cada jogo o técnico tem que jogar pela sobrevivência dele. Ô, Christian, valeu, meu caro, grande abraço e tendo informações, o senhor volta aqui ao Seleção. Um abraço. Sim, senhor. Valeu, PVC, diga lá. Não, é só uma informação. A última vez que o Atlético teve um técnico de janeiro a dezembro do mesmo ano foi em 2000. O herói se chamava Oswaldo Alvarez. O Autuori ficou um ano no Atlético, de 2016 a 2017. Mas ele não ficou de janeiro a dezembro, que é quando você começa o trabalho e você entrega o trabalho. Mas no ano passado o Thiago não ficou porque ele não quis também, né? Ele saiu um pouco antes de acabar a temporada, né? Sim, mas ele também não quis porque ele conhece esse histórico. Por que eu vou ficar num... Eu recebo um convite do Corinthians. Por que eu vou ficar num clube que não mantém um técnico de janeiro a dezembro desde o ano 2000? Não, diga, ele não ficou até dezembro, né? Ele saiu um pouco mais cedo. Sim, por... ele saiu em outubro. Mas é por isso, é por responsabilidade dele nesse caso, tem razão. Mas por que um técnico que está num cargo que ele sabe que ninguém fica de janeiro a dezembro, por que ele vai ficar esperando? Ele recebeu um convite do Corinthians. Eu estou num clube que vai me demitir. Nenhum técnico fica de janeiro a dezembro desde 2000. Eu estou aqui em outubro, estou desde janeiro do ano passado. A chance de eu cair é enorme. Ele acha até que não ia cair, você está certo. Mas o Atlético não mantém um técnico de janeiro a dezembro desde Oswaldo Alvarez em 2000.